Amados irmãos, a graça e a paz. Cá estamos nós reunidos neste sábado para mais uma vez falarmos da nossa revista Começando a Vida Cristã. Essa revista que é dedicada a novos convertidos, mas que cai muito bem também àqueles que são convertidos há mais tempo, mas que querem se fortalecer na fé, amadurecer os seus conhecimentos. Hoje nós vamos estudar quanto custou a salvação para nós, certo? Ou seja, que preço tivemos que pagar para sermos salvos. E veja bem, nós cristãos acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo e acreditamos na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e norma de conduta. São os textos sagrados inerrantes que nos levam a entender aquilo que Deus quis nos dizer, através da inspiração àqueles que a redigiram. A revista nos aponta um texto da carta de Paulo aos Efésios para que nós possamos consolidar esse conhecimento de quanto custou a salvação para nós. Portanto, vamos à leitura do trecho de Efésios, capítulo 2, versos do 4 ao 10. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Esse trecho é tão claro que carece de maiores explicações, mas vamos dar algumas aprofundadinhas aqui para podermos ressaltar alguns pontos que podem ser considerados importantes, né? Então, logo no verso 4, nós vemos que, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, ou seja, a misericórdia de Deus retira de nós a aflição que o pecado nos ocasiona. Esse pecado é a nossa natureza, mas o amor de Deus nos traz a salvação. Ele permite que sejamos salvos, apesar de sermos pecadores, certo? É para isso que ele mandou o seu filho aqui para a nossa terra, né? Então, no versículo 5, nós já vemos o que ele diz. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E é curioso que esse pela graça sois salvos está entre parênteses em algumas traduções, entre travessões em outras. E eu vou explicar isso por quê. Mas vamos lá. Cristo Jesus é o nosso único caminho para a ressurreição espiritual, certo? Nós nascemos mortos espiritualmente. E a única forma de ressuscitarmos é Cristo Jesus, certo? Isso a partir do momento em que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Então, por que estão aqui esses parênteses? Eu acho isso muito importante, certo? Paulo, nesse momento, ele demonstra uma explosão de sentimento para com os efésios, certo? Ele quer mostrar que realmente isso é muito importante, ou seja, pela graça sois salvos. Tanto que se vocês prestarem atenção, nesse versículo 5, ele diz, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou. Ele se coloca entre aqueles aos quais ele está falando. Nós, nossos, certo? Mas, entre aspas, ele coloca, pela graça sois salvos. Então, ele está mostrando ao povo de Éfeso, bem como a todos nós que temos acesso a esse versículo, que somos salvos. Individualmente, podemos ter a crença de que somos salvos, certo? Então, é por isso que está entre parênteses esse trecho. E vamos lá. Chegamos aqui no versículo 8, onde ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Bem, esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia para nós cristãos. E nele há muito conhecimento contido. Eu vou simplificar, mas é importante que vocês tenham noção de uma coisa.
Porque pela graça sois salvos. O que isso significa? Muitas religiões costumam colocar uma série de obrigações, de necessidades para se obter a salvação e uma série de outras para se manter a salvação. Aqui nós estamos sabendo claramente que não existe nada que você tenha que fazer para ser salvo, porque quem te proporciona a salvação é Deus através da graça. O que significa graça? Ele dá de graça, grátis, embora nós não mereçamos, pois somos pecadores. E nós não deixaremos de ser pecadores para sermos salvos. Nós temos sim, apenas então somente, que nos arrepender dos nossos pecados e aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pronto. E aí Deus, pela graça, nos concede a salvação. O seu nome é escrito no livro da vida. A partir de então, o seu espírito renasce. Ele morre para o pecado e renasce para o reino de Deus. E isso não se esvanece. Ah, mas é que depois eu vou eventualmente cometer um pecado ou outro. Não se preocupe, você vai continuar salvo. Ok? Então, outra coisa importante que ele diz, por meio da fé, e isso não vem de nós. Portanto, para que você seja salvo, você precisa ter fé em Jesus. Fé não é meramente acreditar em Jesus, é ter fé, é ter a certeza, independente da necessidade de qualquer prova, de que ele existe e de que o sobrenatural é verdadeiro. Isso é a fé. Mas nós, humanos, não temos capacidade de termos fé. A fé inicia no momento em que você manifesta a vontade e dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus começa a atuar. E é ele que te capacita a ter fé em Deus, fé em Jesus, certo? Então, naquele momento, com aquela fé, através do seu arrependimento, através da aceitação de Jesus, você é salvo e esse Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Definitivamente habita dentro de você, certo? Nós falaremos bastante sobre isso mais para frente. E, por último, ele diz aqui, é dom de Deus, certo? Deus, ele justifica, certo? Ele torna justo aquele que crê. A pessoa que acredita em Jesus, ele é justificado, é tornado justo. E não pelos méritos da sua crença, e sim pelo mérito daquele em quem ele crê, o Altíssimo. Então, conforme podemos ver no verso 9, não por obras para que nenhum homem se glorie. Então, aqueles que procuram pregar que nós temos que fazer obras para podermos ser salvos, isso não condiz com aquilo que dizem as Escrituras, certo? Na Bíblia está escrito que você não é salvo por obras. Por mais que você faça coisas boas, bonitas e maravilhosas, não é isso que vai definir a sua salvação. A sua salvação está na fé em Jesus Cristo, certo? E aí, no versículo 10, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, veja bem, você não tem que cumprir boas obras para poder ser salvo. E sim, a partir do momento que você é salvo, certamente você cumprirá boas obras. Pois aquele em quem o Espírito Santo habita, ele passa a ser incomodado pelo Espírito Santo toda vez que ele não faz boas obras. E ele passa a ter naturalmente, e não imediatamente, mas naturalmente, a propensão a fazer boas obras. Por quê? Porque ele é salvo. Eu recomendo, estudem a Bíblia, porque esses conceitos vão cada vez se tornando mais claros para nós. E que Deus te abençoe imensamente. Amém.